Olá, boa noite. Vamos começar aqui a nossa segunda jornada aí sobre governança em privacidade. A gente passou, né, na aula passada, para quem não estava aqui com a gente, na última quarta-feira, a gente olhou um pouco quais eram os desafios da LGPD, né, como que a gente tem que encarar esse tema dentro das empresas. A gente viu alguns conceitos de governança e como que a gente faz essa concatenação entre governança corporativa, governança de dados, governança em privacidade, e a gente passou pelos pilares que moldam a governança em privacidade. E a gente passou por, né, dois principais pilares aí relativos à privacidade, privacy by design, privacy by default, como que a gente faz essa estrutura toda desses temas. E aí, hoje, a gente vai começar aqui a falar de uma estrutura super relevante, super importante, que é a parte de políticas e normas dentro dessa governança. É algo que normalmente está presente nos projetos de adequação, nos programas de privacidade, e também é um dos temas que sempre aparece nos assessments de privacidade e proteção de dados que diversas das consultorias fazem aí para avaliar o nível de maturidade das empresas. O ponto aqui talvez seja muito mais qualitativo do que quantitativo. A bem da verdade a gente tem uma série aí de normas e políticas possíveis sobre o tema. Então, a gente tem aqui como exemplo, aí eu trouxe na tela, né, declaração de privacidade ou política de privacidade, política de cookies, política de padrão de canais digitais, norma de tratamento de dados, política de governança de dados pessoais, norma de tratamento de dados pessoais de terceiros, plano de resposta a incidente, política de retenção e descarte, política sobre os canais de denúncia. Então, assim, dá para criar um book enorme com diversas políticas, normas, procedimentos, a depender da estrutura da sua organização. E quando a gente passa por um assessment de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, normalmente vem lá perguntinhas ou bloquinhos a serem ticados relativos a se você tem política de privacidade, se você tem política de cookies, se você tem plano de resposta a incidentes, né? Então, você assinala lá que tem e isso te habilita, né, a ter um score, uma nota, uma avaliação adequada em privacidade e proteção de dados. Mas me parece que a gente já está num momento de maturidade do tema e de tempo da vigência da legislação, que a quantidade de normas e políticas e a existência de uma norma ou de algumas normas e políticas sobre o tema já não são tão necessárias como medida de avaliação, mas a gente precisa dar um passo além, a gente precisa avaliar agora qualitativamente. Então, assim, o que está escrito na sua declaração de privacidade? Como ela é estruturada? O que você leva em consideração? Quais são as suas políticas de resposta a incidentes? O que está dentro desse seu plano? Então, esse é um passo que me parece que as empresas de consultoria que estão olhando já no nível de maturidade maior devem começar a fazer essa análise. E aí eu digo isso porque eu tive a oportunidade de passar por vários assessments de consultorias e também tive a oportunidade de fazer vários assessments em empresas que a gente, de alguma forma, queria ser parceiro no projeto de dados ou mesmo adquirir a empresa. Tá? E aí, quando você manda lá o checklist para fazer o assessment e pergunta se a empresa tem essas políticas, a grande maioria das respostas vem positiva, vem dizendo que sim, a empresa tem essas políticas. O problema está
e quando a gente pede para olhar as políticas e analisar as políticas. Porque aí a gente começa a observar que a declaração de privacidade ou a política de privacidade não fala, por exemplo, em quais são as bases legais de tratamento de dados que a empresa usa. A gente começa a perceber que a política de cookies é baseada num consentimento, mas que não é um consentimento livre, expresso, informado, que o titular não tem opções. A gente começa a ver que a norma de tratamento de dados pessoais não faz uma avaliação sobre classificação dos dados, sobre sensibilidade dos dados, que foi algo que a gente viu na aula passada. A gente vê que o plano de resposta a incidentes é muito ineficiente, é muito vazio, ele não tem medidas que previnem, preventivas, medidas durante o incidente, medidas posteriores, lição aprendida. Então, a avaliação qualitativa disso está ficando muito prejudicada. Tá? E aí, o que acontece é que, em geral, a gente está fazendo a readequação ao projeto de adequação do LGPD, porque a empresa contratou alguém, foram feitos esses documentos, entretanto, a qualidade dos documentos é muito ruim. E aí, na hora que você tem um assessment mais rigoroso, você tem um olhar mais profundo sobre o tema, você percebe que realmente a gente vai ter que fazer uma readequação. Então, vou ter que pegar isso e readequar. Como eu disse para vocês na aula passada, eu não acho que uma versão 1 de cada uma dessas políticas e normas vai ser a versão que é a mais efetiva. Certamente, esses normativos, essas políticas, elas precisam ser revistas, elas precisam ser reanalisadas, melhoradas, ampliadas, por N fatores. Seja pelo fato de que o contexto muda, seja pelo fato de que a NPD pode trazer um novo contexto, uma nova determinação, seja pelo fato de que a gente aprende com o passar do tempo sobre um tema que ainda é tão novo e tão incipiente. Então, naturalmente, ter aí avaliações e novas políticas, novas versões de cada um desses documentos, me parece ser um procedimento bastante sadio e bastante natural de acontecer. Tá? E aí, a ideia aqui é passar para vocês um pouco de dicas e recomendações de como tornar esses documentos qualitativamente melhores. Tá? Então, por exemplo, na norma de gestão de fornecedores, que é aquela norma em que eu vou ter previsões para os meus terceiros, na medida em que eu tenho que manter o meu grau de segurança, de maturidade dentro da empresa, mas também eu preciso avaliar as minhas contrapartes, porque se o dado sai daqui de dentro e vai para um outro ambiente, eu preciso manter um parâmetro parecido com os parâmetros que eu tenho aqui, eu vou ter lá algumas coisas que eu preciso pensar, né? Então, o que eu poderia pensar numa norma de gestão de terceiros? No modelo de governança de avaliação de fornecedores, então, assim, como que eu vou fazer essa esteira? O que eu vou olhar? Como que eu vou fazer isso? E aí, o professor Fernando Bruno, que vai estar com vocês na próxima quarta-feira, vai detalhar um pouco isso no nível prático mesmo, no nível de quais são os passos que a gente pode olhar, quais são as ferramentas que podem nos ajudar aqui. Tá? A minha ideia é colocar aqui os bullet points do que a gente precisa refletir e depois ele descer nesse nível de detalhe. Então, assim, sem dúvida nenhuma, uma norma de gestão de fornecedores precisa ter lá um capítulo sobre governança de avaliação de fornecedores relativos a dados, a privacidade e proteção de dados. Né? Avaliação de risco financeiro desse meu fornecedor, porque muitas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cláusulas contratuais multas ou penalidades ou indenizações para os casos de incidentes. Mas se esse meu fornecedor não tem capacidade de pagamento disso,
Então, assim, eu preciso levar isso em consideração. Né? Eu preciso saber que se eu tiver um problema de privacidade e proteção de dados e, eventualmente, uma aplicação de penalidade, de multa, etc., que a capacidade de pagamento desse meu fornecedor é alta, média, baixa, porque aí eu tenho, né, uma maior previsibilidade se eu vou ou não ser indenizado por aquilo, se ele vai estar comigo dentro desse processo de responsabilização. Uma avaliação de risco de indisponibilidade, então isso a gente faz muito lá nos modelos de SLAs, né? Então, qual é o percentual de disponibilidade, quando ele fica disponível, por quanto tempo ele fica indisponível, quais são as métricas que eu vou utilizar, inclusive, para aplicação de multa, etc. Um processo de avaliação de risco de segurança da informação. Então, não dá para eu passar os meus dados para um fornecedor sem minimamente conhecer o ambiente dele relativo ao tema segurança da informação. E aí, o professor Fernando vai trazer N ferramentas que ajudam a fazer isso. Então, tem ferramentas de score, que te dão um score sobre o ambiente de segurança da informação da empresa. Tem uma série de coisas que nos ajudam a ter esse tipo de avaliação. A avaliação de risco reputacional, então, na medida em que, né, eu estou me relacionando com determinado fornecedor sobre esse tema, qual é o meu risco reputacional? Então, quanto que, eventualmente, a minha associação a esse fornecedor e, principalmente, uma possibilidade de algum incidente provocado por ele afetar a minha reputação. E a avaliação de boas práticas de ESG, relacionada aí, né, à governança, ao social, ao ambiental. Com essas avaliações mínimas, e aí cada uma delas você pode ter um checklist, pode ter um assessment padrão, enfim, você consegue classificar esse fornecedor. E aí você vai ter uma alçada de aprovação desses riscos. Então, este fornecedor tem um risco elevado sob o ponto de vista financeiro, do ponto de vista de segurança da informação. E aí, dentro dessa norma e dessa política, você cria uma alçada para a aprovação de cada uma dessas questões. Por quê? Porque muitas das vezes você não tem uma gama enorme de fornecedores para fazer aquele determinado negócio. E a área de negócios, a área contratante, vai realmente trazer essa necessidade de você firmar um contrato com esse fornecedor. E aí, a avaliação aqui, né, deixa de ser um pouco, sim, eu vou contratar, não, eu não vou contratar. Ela passa a ser quais são os riscos envolvidos e o que eu, como contratante, posso fazer para mitigá-los. Tá? Então, isso também é importante. Para quem é instituição financeira, dentro da norma específica lá relativa à segurança cibernética, a gente inclusive tem uma previsão de que a decisão de terceirizar determinados serviços, que são serviços altamente relevantes, né, em relação ao processamento de dados, ela precisa vir acompanhada de um relatório da motivação da terceirização desses fornecedores, e por que eu estou terceirizando aquele processo, né, aquele fluxo, acompanhado dessas avaliações de fornecedores. Então, eu estou terceirizando por conta disso, disso e disso, eu avaliei o fornecedor nesses requisitos, e os riscos envolvidos são esses, inclusive assumidos pelo diretor responsável pelo tema dentro da instituição financeira. Tá? Então, tem muita coisa lá que já, inclusive, para as instituições financeiras, são, né, exigências regulatórias. E aí, dentro desse processo de homologação de fornecedores, a gente tem alguns requisitos mínimos para a gente olhar, né? E aí, como eu disse para vocês, eu posso fazer uma avaliação aqui apenas de existência desses itens de segurança, de privacidade, de proteção de dados, de regulação, de ESG, de risco, como eu posso descer para outro grau e começar a avaliar a qualidade disso. Ah, mas eu preciso fazer isso para todos os meus fornecedores? Não, por isso que nessa norma de gestão de fornecedores é importante que eu tenha essa governança adaptativa, que eu digo o seguinte, olha, fornecedores classificados em risco alto, médio ou baixo, ou impacto alto, médio, baixo,
para a proteção de dados vão seguir determinados ritos. E aí você pode ter processos de homologação de fornecedores com diferentes graus de exigibilidade, de acordo com o que vai ser objeto da contratação. Então, né, o cara lá é meu fornecedor de limpeza e portaria. Putz, eu vou ter dados pessoais lá? Vou, provavelmente, porque tem, né, os dados de registro das pessoas que trabalham e tal. Mas qual é o nível de sensibilidade dessa informação? Será que eu preciso fazer uma verificação de ocorrências anteriores de incidentes relativos a dados pessoais, a legitimidade da base de dados daquela empresa e tal? Eu acho que não, né? Agora, eu estou terceirizando o processamento da minha base de dados bastante relativa, bastante importante para o meu negócio. E com vários dados ali, de alguma forma, confidenciais ou importantes para o meu negócio. Tem um outro nível, né, de fornecedor e de preocupação com o tema. E aí eu classifico eles para estarem sujeitos a uma esteira de processo de homologação de fornecedores muito mais robusta, muito mais, vamos dizer assim, atenta. Né? E mesmo dentro dos fornecedores que prestam serviços relacionados a dados, eu também posso ter de diferentes faixas, a julgar por, né, se os dados do fornecedor vêm para mim ou se são os meus dados que vão para o fornecedor, qual é, né, o tipo de dado, a quantidade de dado, a periodicidade do contrato, o tipo de informação que está relevante. Tem uma série de critérios que a gente pode eleger nessa norma de gestão de fornecedores para que eu fixe um processo de homologação de fornecedores que faça sentido a depender do tipo de fornecedor, porque senão também não dá para a gente colocar um processo de governança tão robusto que gere uma burocracia tão grande que inviabilize as atividades naturais da empresa, o modelo de negócio, a agilidade da empresa e etc. Né? Então, esse processo de homologação de fornecedores mais robusto, ele vai avaliar algumas coisas como, né, o acesso a informações relevantes sobre as pessoas e a organização, como que eu vou ter essas informações, a legitimidade das bases de dados, então, da onde que vem esses dados que o fornecedor tem, qual é a legitimidade disso, qual é a procedência, eventuais ocorrências anteriores de incidentes e dos seus outros clientes, uma análise mais cuidadosa das políticas de segurança, proteção de dados e privacidade do fornecedor, e a instauração de determinadas alçadas de aprovação também para cada um desses fluxos e processos de homologação. Tá? Já a norma relativa ao plano de continuidade de negócio, que também é uma norma com exigência regulatória para alguns segmentos regulados, em especial o segmento financeiro, ela já vai olhar para a questão de dados e principalmente para a questão de incidentes dentro de um contexto de plano de continuidade de negócio. Então, como que eu mantenho o meu negócio funcionando se eu tiver, por exemplo, uma indisponibilidade de determinada base? Como que eu mantenho o meu negócio funcionando se eu tiver uma ocorrência de perda de integridade de determinada base, de acessos indevidos e perda de confidencialidade? Então, essa norma ela vai olhar muito para planos de contingência. Como que eu mantenho o negócio de pé, como que eu mantenho a empresa funcionando se eu tiver determinadas situações, tá? E aí a gente começa, né, falando da indicação das áreas envolvidas e quais suas responsabilidades, a definição de estratégias, então quais são as soluções táticas que a gente vai adotar para determinados cenários. Então, eu estou num cenário lá que a base X está indisponível. O que eu faço se ela tiver 2 horas de disponibilidade? O que eu faço se ela tiver 4? O que eu faço se ela tiver 12? Quais são, né, os roteiros que eu tenho que acionar e o que eu tenho que fazer dentro desse projeto todo? E aí, muitas vezes, passa por, né, sites de contingência, equipes de pessoas, né, que a gente chama de EPCs, que são pessoas
destinadas ao plano de continuidade de negócio, essas pessoas, em geral, elas têm uma preparação diferenciada, elas têm equipamentos diferenciados e elas têm equipamentos pessoais já conectados e facilmente plugados dentro da estrutura da empresa para que elas consigam ali navegar, né, e trabalhar. Inclusive, elas têm estações de trabalho em outros prédios. Então, é toda uma estrutura de plano de continuidade de negócio para determinadas pessoas que são previamente eleitas dentro de cada uma das áreas da empresa que faça sentido para deixar o negócio de pé. Tá? E, inclusive, planos de disaster recovery, planos de como que eu testo, ativo e mantenho esses planos funcionando. Aqui, né, a gente faz muito aqueles processos de tabletop, que a gente chama, que são simulações. Então, pega casos que podem acontecer, já estão mapeados, e aí faz uma simulação, coloca todos os envolvidos para agirem, para fazerem a reação como se realmente aquilo estivesse acontecendo, e coloca uma equipe de observadores, que são responsáveis por ali observar e anotar como que os times estão trabalhando, estão reagindo, estão cumprindo os planos da empresa, cumprindo os processos e etc. E aí, no final desse tabletop, a gente faz lições aprendidas, que é justamente, né, o que falhou, o que poderia ter sido melhor, o que a gente poderia ter feito diferente para que a nossa reação fosse muito melhor. Então, isso vale tanto, né, para os planos de continuidade de negócio, quanto para os planos de resposta a incidentes, em que a gente testa, a gente faz ativações, faz manutenções, inclusive, né, para ativar, às vezes, sistemas, ativar plataformas, ativar espaços e tal, justamente para a gente saber quanto que eu vou já estar preparado na hora que acontece. Porque o fato é que, na hora que acontece uma indisponibilidade, um incidente e tal, eu tenho outros fatores envolvidos, que é o fator da pressão, é o fator emocional, é o fator, né, de tudo aquilo que está exterior nos pressionando. Então, se a gente estiver muito bem preparado, se a gente conseguir fazer toda essa lição de casa, a gente vai passar pelo incidente de forma muito mais eficiente e tranquila, né? Eu acabei tendo alguma proximidade com o caso da Prudential, que foi um dos casos que eu entendo que a reação da empresa foi uma das melhores reações que a gente teve nos últimos incidentes no Brasil. Não só pelo fato de que eles fizeram uma detecção rápida, pelo fato do incidente ter sido bastante representativo, né, porque houve o vazamento de diversas propostas de seguro, e essas propostas, inclusive, envolviam dados sensíveis como dados de doença, que continham nas propostas de plano de saúde dos segurados e tudo. A empresa foi bastante efetiva no seu processo de reação e no seu processo também de continuidade de negócio. Ela conseguiu ativar todos os seus planos, que já eram muito bem desenhados. A capacidade dos executivos de reagirem e de entenderem o que estava acontecendo e dar uma resposta assertiva foi muito rápida. A capacidade também de aceitar, né, o incidente, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente não aceita que a gente está sofrendo um incidente, a gente não aceita que tudo aquilo está, né, acontecendo, e aí a gente nega, por medo, por insegurança, por desconhecimento, e isso acaba tendo efeitos bastante danosos, né? Inclusive, a gente tem casos em que a demora de reação, de comunicação às autoridades, de comunicação aos titulares foi tão grande que quando, né, alguns escritórios mais especializados foram olhar para o tema, os escritórios falaram, olha, melhor não falar mais nada mesmo. A gente não fez tudo que deveria ter feito até agora, não vamos fazer comunicação agora, porque já está num nível bastante deplorável aí a situação. Tá? Então, esses
esses testes, esses tabletops, essas simulações, elas são muito importantes para que a gente tenha uma facilidade, né, de reação aí. E no plano de resposta a incidentes, a gente vai indicar ali, né, tudo que a gente conseguir antecipar. Então, quais são os princípios de tomada de decisão, como que eu vou responder, classificar o incidente, aí cada incidente também pode ter desdobramentos diferentes, acionamentos do modelo de governança diferente. Então, se o incidente está no nível leve, eu aciono só um grupo de trabalho. Se o incidente está no nível médio, eu já aciono um comitê de crise. Se o incidente é um risco máximo, eu já aciono o comitê de crise mais a diretoria. Então, eu começo também a ter modelos ali de acionamentos de governança para essa resposta a incidentes, diferentes de acordo com a classificação do incidente. E aí, esse tipo de classificação e tudo tem que estar em alguma política, em alguma norma, que pode ser a de plano de resposta a incidentes, como pode ser alguma outra mais específica. Mas a gente sempre descreve quem deve ser envolvido, quais são as suas respectivas atividades, que é o que realmente fez muita diferença no caso da Prudential, porque as pessoas não ficaram batendo cabeça, cada um já sabia o que fazer, já sabia a sua atividade, sua responsabilidade, a sua dependência de atividade com o outro, e conseguiram articular de forma bastante bacana a reação. Tá? Aí, assim, a gente sempre coloca, né, métricas de performance, então avaliar nos incidentes ocorridos, as lições aprendidas, e a gente ter uma métrica para isso. Então, como que foi a nossa performance nesse incidente? O que a gente precisa melhorar? Quais são os planos de ação para os próximos? A elaboração de templates de resposta, e aí aqui, né, a gente tem desde templates de respostas de comunicação interna e externa, até templates jurídicos que a gente já pode deixar pré-estabelecidos. É muito bacana que todo benchmarking com outras empresas, né, do mercado, seja do mesmo segmento ou não, porque a gente aprende muito com, né, as experiências dos outros, e aqui, de novo, na política do Banco Central sobre segurança cibernética, a gente tem lá uma previsão sobre compartilhamento, tá, dos incidentes. Não, obviamente, você precisa compartilhar com um nível de detalhe muito alto, mas compartilhar as ações, o que aconteceu, quais foram os aprendizados, para que isso já sirva de base, de modelo para outros, né? E, como eu disse, todas essas normas e tal precisam ter updates frequentes para que a gente consiga evoluir rápido, tá? Na política de segurança cibernética, eu sempre olho bastante lá para a resolução do Banco Central sobre isso, tá? Eu acho que ela descreveu bem, tem muita coisa bacana lá. Ela começa falando sobre compatibilidade com o porte, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, que é justamente o que a gente chama de governança adaptativa. Então, assim, eu vou olhar para o que está acontecendo, qual é o meu modelo, qual é o meu perfil, qual é a complexidade dos meus produtos, sensibilidade dos meus dados, a natureza das minhas operações, para poder definir o meu nível de política de segurança cibernética, que inclusive pode ser diferente dentro dos vários modelos de negócio que você tem numa mesma companhia, numa mesma empresa, tá? Sem dúvida, a gente vai precisar colocar como diretriz na política de segurança cibernética o tema de confidencialidade dos dados. Então, assim, só pode ter acesso quem realmente está autorizado e precisa ter acesso àquelas informações. A integridade, então, preciso manter as bases íntegras, tenho que ter um controle muito forte sobre alterações desses dados, e a disponibilidade dos dados e sistemas. Então, indisponibilidade também é um incidente de segurança, né? E que, às vezes, o pessoal não atrela muito a isso e acaba atrelando apenas a questão de vazamento de dados a incidentes de segurança. E aí eu vou mapear a natureza das minhas operações, a complexidade dos meus produtos e serviços, classificar os meus dados e minhas informações, para que eu consiga definir, né, os objetivos da minha política. Então, o que queremos proteger? O que a gente vai proteger com essa política?
Como que a gente vai fazer isso? Então, quais são os procedimentos e controles que a gente vai aplicar, em especial para a gente reduzir as vulnerabilidades? Quais são os controles que a gente vai aplicar sobre rastreabilidade da informação? Então, como que eu mapeio e tenho uma rastreabilidade de todas as minhas portas de entrada, onde os meus dados são recebidos, onde entra dados dentro da minha empresa, e as minhas portas de saídas, e todo o caminho e o ciclo do dado que ele é percorrido. O registro e a análise da causa e impacto desses incidentes, que aí pode estar aqui, pode ter nessa norma de plano de resposta a incidentes também. Mecanismos de disseminação da cultura de segurança cibernética, a gente vai falar mais para frente também, como um dos pilares de governança, a questão de conscientização, de educação, de treinamentos, que é super importante para que a gente consiga desenvolver muitas das outras questões que a gente está vendo aqui. E aí, como eu tinha falado, compartilhamento de informações sobre incidentes relevantes. Então, entre empresas do mesmo grupo, entre empresas do mesmo segmento, de alguma forma, fazer com que, né, as lições que um teve possam ser aproveitadas por outras empresas aí. Tá? Outros tópicos que a gente coloca em geral nessas políticas. Público-alvo, responsabilidades, como que eu faço a gestão da segurança, e um pouco deste ciclo dos dados, de tratamento da informação. Então, lá na coleta, quais são as portas de coleta, quais são os usos, os principais usos, com quem eu compartilho, aonde eu armazeno, para que eu armazeno, e como são as formas de exclusão das informações. No artigo 5º da LGPD, a gente vai ver claramente este ciclo do dado. Tá? Ele vai falar lá de coleta, ele vai falar de processamento, ele vai falar de análise, de compartilhamento, de armazenamento, de reutilização e de eliminação. Só lembrando aqui que quando a gente está falando de tratamento de dados, a gente está falando de qualquer verbo que caiba antes da palavra dado. Então, é coleta, é processamento, é análise, é distribuição, é compartilhamento, é manipulação, enfim. Qualquer verbo que você coloque antes, que depois caiba antes da palavra dado, é um tratamento e deve seguir aí, né, as diretrizes. Bom, as principais normas e políticas que eu queria trazer para vocês eram essas. O professor Fernando vai, né, completar aí com mais detalhes, mais práticos. E aí eu queria agora passar aqui para o outro pilar aqui de governança de privacidade, que eu acho extremamente importante, que é o atendimento de direitos dos titulares, porque ele mostra a empresa para fora. Então, se eu sou um cliente, sei lá, da empresa X, eu não sei o que acontece em termos de governança de dados dentro dessa empresa, mas eu sei o que a empresa me responde quando eu faço um pedido de direito dos titulares. Tá? E o nível de resposta dos pedidos de direito dos titulares da grande maioria das empresas, ainda que o nível de governança do tema seja bastante maduro, tem sido muito pouco, vamos dizer assim, satisfatório. Tá? A grande maioria tem respostas quando você chega na etapa de conseguir resposta, tá? Porque, em geral, você tem que passar por uma série de obstáculos, fazer uma grande maratona para receber alguma resposta da empresa. E quando você recebe, essa resposta é muito insatisfatória. Quando eu tenho tempo livre, eu faço pedidos de direito dos titulares em diversas empresas. Então, eu tenho aqui um rol de exemplos para a gente discutir. Mas fato é que meu nível de satisfação com as respostas recebidas é extremamente baixo. Tá? A grande maioria das vezes, inclusive, eu tenho dificuldade de receber a resposta. Por quê? Porque, em nome da autenticidade do titular, então eles querem comprovar se eu sou eu mesma, né?
é um processo tão complexo, tão difícil, que eu não consigo chegar no final. Né? Isso quando eu acho o lugar que eu tenho que fazer o pedido. Né? Então, tudo começa com onde que eu faço? Como que eu exerço os meus direitos? Aí, em geral, eu vou lá na política de privacidade, na declaração de privacidade da empresa, que é lá que deveria estar, né, essa previsão de como que eu exerço os meus direitos. Aí normalmente tem lá a previsão. E aí é uma previsão maravilhosa que diz o seguinte: olha, por meio do site da empresa. Aí você fala, muito bem, vamos lá navegar em todo o site da empresa. E você vai lá e começa a navegar por todo o site da empresa. Você não acha nada no site. E aí, tudo que você acha sobre o tema é a declaração de privacidade que te remete ao site e que você não acha. Né? Então, por exemplo, eu tenho esta dificuldade com a nossa empresa de energia, aqui em São Paulo. Anel, eu tenho frequentemente entrado no site deles para procurar o pedido e eu acho a declaração deles muito bonitinha e tal, ele diz que é por meio dos sites e tal, mas eu não consigo. Eu não consigo achar um lugar que eu faça esse pedido. Tá? E o artigo 9º da LGPD, ele vai dizer que o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulação, para o atendimento do princípio de livre acesso. E aí ele fala, ó, o que você precisa contar minimamente para o titular? Qual é a finalidade do tratamento dos dados dele? Qual é a forma que você trata, como que você trata e qual é o tempo que você trata? Identificar se você é o controlador ou não e quem é o controlador, se caso você não seja controlador. Dar informações de contato do controlador. Dar informações acerca dos usos compartilhados das informações. Avisar sobre a responsabilidade dos agentes envolvidos naquele tratamento, tá? E os demais direitos, com exceção explícita ao artigo 18 mencionado. Tá? Claro que aqui eu não preciso revelar os meus segredos comerciais e industriais, como que eu faço determinados modelos e etc. e tal. Tá? Mas eu preciso minimamente contar um pouco para ele o que acontece. Na bem da verdade, né, eu já deveria contar de forma bastante clara e bastante objetiva isso, independente dele fazer o pedido do direito dos titulares. Porque, como a gente viu na aula passada, a gente tem lá o princípio da transparência. Então, eu já deveria contar para ele para que eu trato o dado, de que forma, com quem, quando eu sou controlador, quando eu não sou, quem são os demais agentes que eu compartilho os dados, qual a responsabilidade de cada um. Tudo isso eu já deveria contar para ele. No caso de um pedido dele, eu deveria ser mais específica ainda, porque eu deveria olhar não para todos os tratamentos da empresa, mas para o tratamento, todos os tratamentos que ocorrem com os dados daquele titular. Tá? E não é isso que acontece. Tá? Dificilmente a gente tem, né, uma resposta satisfatória. E aí a gente começa esse processo todo, como eu falei para vocês, com um fluxo de atendimento adequado. Né? E a determinação de quais canais de atendimento que eu vou disponibilizar aqui para esse exercício dos direitos dos titulares. E aí, eu consigo, né, fazer um paralelo aqui com os demais canais de atendimento que eu tenho. Então, assim, se eu atendo meus clientes para N situações, por site, por telefone, por e-mail, por aplicativos e etc., por que eu não atendo para fins de direito dos titulares por esses mesmos canais? De novo, tá? A lei não obriga que em todos os canais que eu tenha, eu faça o atendimento dos direitos titulares. Mas não me parece razoável que eu, por exemplo, consiga
fazer uma contratação de um plano de internet via telefone ou via um aplicativo ou via o site, mas para exercer meus direitos titulares eu tenho que ir até uma loja física. Não me parece razoável. Tá? Definidos os canais de atendimento, eu vou ter que ter essa etapa de confirmação de autenticidade. E essa etapa é uma das etapas mais discutidas nesse processo. Por quê? Se, por um lado, eu não posso fornecer informações da Milena para o Pedro, a Maria e o João, por outro lado, eu também não deveria ter um processo de confirmação de autenticidade da Milena tão complicado que ela não conseguisse exercer os direitos dela. E aí, é por isso que, para mim, um modelo muito legal é aquele modelo em que eu coloco esses direitos dos titulares dentro das áreas logadas. Porque, de alguma forma, eu já autentiquei aquele cliente para ele estar numa área logada minha para fazer uma contratação de serviço, de produto, etc. Se eu já autentiquei para essas coisas, por que este processo de autenticação não serve para o exercício de direitos dos titulares? Tá? Então, eu acho que dá para a gente, né, ter uma referência um pouco mais equiparada com o tipo de exigência que a gente faz na contratação de produtos e serviços. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens, que agora eu mudei de tela aqui e eu vi que tem bastante mensagem no chat de perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, alguém perguntou o que é benchmarking, e aí já responderam, né? É uma estratégia que busca otimizar o desempenho de uma empresa a partir da análise de melhores práticas de mercado. Basicamente eu ligo para alguém e falo, deixa eu conversar com você e bater um papo sobre o seu processo de plano de resposta a incidentes. Tá? Então, estudar os cases, estudar as táticas. Então, não necessariamente também eu preciso ligar para a pessoa e pedir para ela me contar, né? Eu posso olhar para os cases que tem disponível, informações publicamente disponíveis e estudá-los para usar como referência, tá? Aí até o Leandro colocou aqui, benchmark competitivo, com cooperação, interno, funcional, genérico, são diversos tipos. Mas, em geral, o que a gente faz muito nesse tema, tá? A gente faz muito bench dentro do mesmo setor. Então, mercado financeiro faz muito bench entre eles, Itaú fala com o Santander, que fala com o Original, que fala com o C6, né? Muito bench entre, né, colegas de profissão, então entre os advogados, por exemplo, de direito digital, a gente troca muita figurinha, né? Entre o pessoal de segurança da informação, também eles trocam muita figurinha, tá? Então, acho que dá para levar assim, e particularmente o meu time faz um negócio que eu até vou mostrar para vocês lá, que a gente chama de clipping de privacidade, que é uma coleta de tudo que é informação relativa ao tema, e a gente vai fazendo uma coletânea disso, e aí a gente vai pesquisando os casos que a gente acha que pode ter alguma coisa muito importante, muito relevante para a gente. Então, por exemplo, esse caso da Prudential, a gente achou que a atuação da empresa foi muito bacana, tanto é que o caso na NPD foi arquivado, eles não tiveram nenhuma penalidade e o incidente foi super grave. E aí a gente foi pesquisar, foi entender, foi atrás de quem atuou e tal, para tentar ver quais foram, né, os pontos de positivos ali da atuação, tá? Aí a Carolina está perguntando se política de segurança cibernética difere de política de segurança da informação. Em tese, sim, tá, Carolina? Porque segurança cibernética, a gente está falando de espaço cibernético, segurança da informação, a gente está falando de proteger a informação em si, mas eu vejo muitas empresas e pessoas usando o termo com o mesmo sentido, tá? Então, por exemplo, dentro, né, da minha organização, a gente tem, né, política de segurança da informação, de segurança cibernética, que é diferente de política de segurança da informação, que é diferente de política de proteção de dados, tá?
Mas eu vejo muita gente aí fazendo um mix e juntando todos esses conceitos, tá? Vamos ver o que mais. Daí o Matheus, acho que já também deu uma resposta aqui, né? A segurança cibernética protege o ciberespaço contra as ameaças, enquanto que a segurança da informação é a proteção dos dados globais contra as ameaças. O cibersegurança centra-se na proteção de redes, dispositivos e sistemas contra ataques cibernéticos. Sim, né? Tem essa diferença, mas é super técnica a diferença, então tem muitos casos em que o pessoal coloca tudo dentro do mesmo balaio aí, do mesmo saco, tá? No final do dia, se você tem um nível bacana e tal, talvez a nomenclatura não seja, né, o pior dos seus problemas aí. Bom, voltando aqui no atendimento de direitos dos titulares, eu estava dizendo para vocês sobre a gente equiparar um pouco, né, as exigências que eu faço para contratação de serviços e produtos para contratação para o pedido de direitos de titulares. Com isso, eu olho para a experiência do titular, então, como que ele se sente nesse fluxo, processo todo, tá? Eu preciso ter um olhar de uma linguagem clara e de fácil acesso para ele, porque é o que a lei diz, tá? Então, não dá também para fazer uma resposta super técnica aqui, tem que ser uma resposta que qualquer cidadão comum entenda. E eu sempre vou ter processos de auditoria nesse fluxo todo, né? Para a gente ver se ele está funcionando direitinho, se tem uma confirmação adequada, se eu estou fazendo, né, cumprindo os requisitos todos que eu tenho dentro desse processo aqui, tá? Só lembrando aqui, né, quais são esses direitos, e aí lembrando que um deles, né, que é o direito de confirmação da existência de tratamento, ele não pressupõe uma confirmação de autenticidade, tá? Então, se eu chegar para a empresa X e falar, eu quero saber se você tem ou não tem dados meus, eu não precisaria ter um processo tão robusto de confirmação de autenticidade para isso, dá para eu dizer sim ou não, sem ter uma ampla certeza de que a Milena é a Milena mesmo. Os demais, aí sim, eu já deveria ter um modelo de confirmação de autenticidade um pouquinho mais robusto, tá? Aí acesso aos dados, então, assim, né, aquilo que eu passei antes para vocês, então, quais dados eu trato, com quais bases, com quem eu compartilho, qual é a forma e duração e etc. O direito de correção dos dados incompletos, então, de corrigir meus dados. Anonimização, bloqueio, eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados ilicitamente, que eu deveria ter capacidade de exercer na medida em que a resposta ao acesso aos meus dados fosse satisfatória, porque como que eu vou saber se você trata dados desnecessários se você não me conta quais dados meus você trata? Né? A eliminação de dados pessoais, né? E aí a gente vai ver que tem alguns casos que esse direito cabe, outros não. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, um direito que está super atrasado no Brasil e no mundo, né? Para fazer portabilidade, a gente não tem ainda grandes sistemas. Tudo bem que esta é uma das questões que a NPD ainda precisa regular, mas o fato é que ninguém está muito olhando para isso e super preocupado em como a gente vai fazer isso. Informações das entidades com as quais o controlador realizou o uso compartilhado dos dados. Informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. Então, aqui, né, quais são as minhas hipóteses de sim fornecer consentimento ou não fornecer. Revogação do consentimento. Reclamação à autoridade nacional e oposição ao tratamento C irregular. Então, esses são os direitos previstos na legislação. Além de revisão de decisões automatizadas, que não está no rol de direitos dos titulares, mas tem um artigo específico falando disso. Tá? Este quadro aqui é um quadro que eu gosto muito. Por quê? Porque ele vai relacionar quais são os direitos aplicáveis em cada uma das bases legais. Porque não faz nenhum sentido eu falar que eu posso revogar o consentimento, que seria, no caso, também uma questão de eliminação dos dados, quando eu não tenho a base legal do consentimento. Tá? Então,
os xizinhos, eles vão indicar quais são os direitos que são aplicáveis a cada uma das bases. Então, assim, revogação, eliminação e informação sobre como não dar o consentimento, eles só são aplicáveis quando a base legal é o consentimento. Para qualquer uma das outras bases, eu não tenho estes direitos aplicáveis. Então, não adianta você chegar para a minha empresa e falar, olha, eu quero exercer o meu direito de revogar o consentimento de todos os meus dados para você não tratar mais nenhum dado meu. O que eu vou falar? Eu vou dizer, veja, eu tenho tais tratamentos de dados baseados na base legal do consentimento. Esses eu sim vou providenciar a revogação do seu consentimento. Estes N outros tratamentos eu não faço baseado no consentimento. Portanto, eu vou continuar fazendo esses tratamentos por conta de outra base legal. Tá? Então, logo que a lei entrou, né, foi publicada, antes até da entrada em vigor da lei e tal, todo mundo perguntava, então agora eu vou poder pedir para deletar todos os meus dados e a empresa vai ser obrigada a fazer? Não, não vai. Não vai, porque eliminar os dados, revogar, né, o consentimento e tal, só são aplicáveis para os tratamentos baseados em consentimento. Se eu tenho, por exemplo, um tratamento relativo à execução de contrato, não adianta você falar para mim que você quer revogar o seu consentimento, porque eu vou dizer, aqui não tem consentimento, aqui tem execução de contrato. O que você vai poder fazer em relação a isso? Os que estão ali marcados. Você vai poder pedir acesso, confirmação dos seus dados, vai poder pedir cópia eletrônica dos dados, correção, anonimização de alguns dados, dos dados excessivos, portabilidade, fazer a petição, requerer esses dados e fazer uma oposição no caso do tratamento legal, tá? E a revisão da decisão automatizada. Então, esse é um quadro que eu gosto muito. Por quê? Porque ele vai direcionar um pouco e ele até funciona como um checklist dentro do fluxo de atendimento de direito dos titulares, porque você já pode preparar respostas para aqueles direitos em que não cabem em determinadas bases legais. E aí você já tem uma resposta muito bem estruturada para isso. Tá? Então, eu gosto muito de sempre falar isso e sempre frisar. O caso, por exemplo, de correção dos dados, tá? Tem algumas hipóteses em que, apesar de eu ser controlador do dado, porque a correção é feita sempre pelo controlador, né? O operador ele só obedece ordens do controlador, então ele não deveria fazer correção de dados, tá? Ele deveria pedir para o controlador fazer. Tá? Assim como, né, na verdade, o operador deveria direcionar ao controlador todos esses atendimentos dos direitos. Tá? Ele deveria dizer que ele é o operador daqueles tratamentos e que naqueles tratamentos o controlador é a empresa XPTO e que, portanto, ele deveria direcionar os pedidos dele ao controlador. Tá? Mas tem alguns casos em que pese eu ser controlador, eu tenho normas legais que me proíbem de mexer na base, de alterar a base de dados, em especial nas questões regulatórias, tá? E aí eu não posso fazer essa correção, vai ter um outro agente dentro da cadeia que vai poder fazer essa correção, tá? Então, por exemplo, lá no caso da B3, na Bolsa, eu não posso fazer a correção do cadastro dos investidores, porque essa é uma atribuição exclusiva das corretoras. Então, se algum titular vier lá e falar assim, olha, o meu endereço está errado aí na B3, e for um tratamento decorrente deste fluxo de cadastro do investidor, eu vou ter que responder para ele que eu não posso atender aquele pedido dele, mas que a corretora XPTO foi quem passou aquela informação e que, portanto, ele deve fazer a correção na corretora XPTO, tá? E aí é este tipo de especificidade que merece uma atenção maior, né, na hora de fazer respostas, e não fazer aquelas respostas mega padronizadas que não dizem nada de jeito nenhum. Tá?
Então, isso é algo que tem acontecido e que tem chamado bastante atenção. Então, se vocês tiverem curiosidade, façam alguns pedidos de direito de titulares em nome de vocês mesmos para algumas das empresas, tá? Vocês vão ver que ainda o nosso nível de maturidade no tema é muito baixo, tá? Bom, outra frente aqui importante no tema de governança são as cláusulas contratuais relativas ao processamento de dados, que a gente chama de DPA, Data Processing Agreement, e que obrigou que a gente tivesse um processo de adequação dos contratos pós-LGPD. Por quê? Porque dificilmente os contratos tinham um anexo tão detalhado de proteção de dados que incluíam, né, esses pontos todos. Às vezes a gente tinha alguma coisa lá já prevista, tal, sobre o tema, mas não tinha este nível aqui, né, de detalhamento que agora é requerido nos anexos. Por quê? Né? Porque algumas questões elas vão ser reguladas nesses anexos, como, por exemplo, quem é operador e quem é controlador, qual é a relação entre os agentes de tratamento. É claro que o que vai prevalecer no final do dia são as questões fáticas, né? Não adianta eu escrever no anexo que eu sou operador se eu que dou, né, as ordens e eu que faço, né, os tratamentos sobre minha decisão, tá? Então, vai prevalecer, obviamente, o que acontece na realidade fática. Mas é importante que a gente já tenha um contrato aderente à realidade fática para a gente já prever todas as regras do jogo, tá? E isso pode ser tanto em contrato com clientes, quanto em contrato com fornecedores, quanto com parceiros, quanto com colaboradores. O seu contrato de trabalho deveria ter um anexo de proteção de dados. Por quê? Porque ele tem necessidade de fazer tratamento de dados pessoais, com certeza, tá? Então, eu vou colocar lá quem é operador, quem é controlador, lembrando que o controlador é quem dita as ordens do tratamento de dados, o operador é aquele que opera o tratamento sobre ordens e comandos do controlador. A gente tem algumas outras hipóteses do que a gente chama de controladores independentes ou controladores conjuntos, em que as duas partes são controladores conjuntamente ou são controladores independentes, ou seja, elas dão ordens independentes ou elas dão ordens conjuntas, tá? Que foi uma criação aí a partir das realidades fáticas, não há menção na lei disso, mas a gente tem aí algumas situações que realmente não é controlador com operador. Os dois são controladores, porque os dois dão determinadas ordens para determinadas fases do tratamento. Tá? Prevê a possibilidade de compartilhamento dos dados, seja entre eles, seja com terceiros. Prevê a finalidade para que os dados vão ser tratados. Prevê a possibilidade ou não de utilização dos dados para outras finalidades, isso aqui é sempre uma cláusula super, super, mega polêmica, né? Porque, em geral, quem está contratando quer colocar uma cláusula dizendo que você só pode utilizar os meus dados para as finalidades daquele contrato. Quem é contratado sempre quer poder usar aqueles dados para outras finalidades. Né? Então, esta é uma cláusula que é bem super polêmica, super discutida. E as questões de transferência internacional de dados, que ainda estão sob regulamentação da NPD, mas que, assim que regulamentadas, deverão fazer parte também dos anexos de proteção de dados. Tá? E aí tem muita gente que me pergunta, mas aí eu tenho que adequar todos os contratos, e quando a NPD fizer a regulamentação de transferência internacional dos dados, eu faço todas as adequações de novo? É o que temos, tá? Porque se você esperar, você vai continuar com seus contratos não adequados à legislação, tá? Então, esse que é o grande problema aí desse tema, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui, só para a gente chegar onde eu queria, e aí depois a gente faz um intervalinho para tomar uma água e ir ao banheiro, tá? Bom, outro pilar de governança de privacidade
é o processo de cultura de privacidade. Tá? Isso aqui, para mim, é, ao mesmo tempo, um dos pilares mais difíceis de se fazer, porque todo movimento de cultura, de aculturamento, de conscientização, de disseminação de cultura é difícil no sentido de que ele é lento, é um projeto de longo prazo, ele tem que ser reiterado várias vezes, mas, ao mesmo tempo, é o mais legal e o mais gostoso de fazer dentre todos aqui, tá? Por quê? Porque você vê a evolução numa rapidez e numa diferença muito grande, tá? Então, a gente gosta pra caramba de fazer isso lá na B3 e em vários outros lugares que eu passei, tá? Então, a gente faz muito workshop, webinar, a gente faz vídeo institucional, a gente faz página exclusiva de proteção de dados na intranet corporativa, a gente faz história em quadrinhos, a gente faz treinamento obrigatório. Então, tem lá, quando você entra na empresa e de tempos em tempos, você tem que fazer o treinamento obrigatório de privacidade e proteção de dados, treinamento obrigatório de segurança da informação, treinamento obrigatório de governança de dados. Então, sempre tem esses temas e a gente vai aprimorando isso. A última iniciativa que a gente teve, que o professor Fernando vai mostrar para vocês, que foi muito legal, foi a iniciativa de ter um seriado, tá? Uma série chamada Insider Man, que trouxe lá todos esses temas dentro de vários episódios, dentro de um seriado, tá? Então foi muito legal. E o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que as pessoas vão aprendendo, vão se familiarizando com o tema e vão vendo que o tema é super bacana e super importante, seja para a atuação dela dentro da empresa, seja para o dia a dia dela e para a atuação dela como cidadão. Porque uma das coisas legais também é que a gente pode trazer muitos casos que acontecem todo dia com um monte de gente. Então, ali, coisas como golpes de WhatsApp, coisas como phishing, coisas como perfis falsos, captura do seu perfil do Instagram. Então, tem um monte de coisa que acontece todo dia com um monte de gente e que dá para a gente trazer e relacionar com o tema e fazer com que as pessoas se atentem para isso. Tá? No começo, era um tema que o pessoal achava que era, putz, isso aí tem aí 2, 3 times aí para cuidar desse negócio e tá tudo bem, não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha área e tal. E aí a gente começa a sensibilizar as pessoas para elas entenderem que não é bem assim. Não é? A sua atitude, ela pode fazer muita diferença nessa questão de proteção de dados, de privacidade, segurança da informação. Você pode deixar a empresa em risco ou você pode salvar a empresa. Você pode se colocar em risco, como você pode se escapar aí de um golpe, etc. e tal. Né? Então, isso é bem legal a gente vendo a evolução, né, das pessoas sobre o tema e a conscientização que a gente tem super baixa aqui. Em que pese a gente ter conceitos de privacidade muito diferentes para cada pessoa. Né? Eu sempre digo que tem gente que acha muito bacana que os sites capturem os seus perfis de comportamento para te oferecerem produtos e serviços mais adequados ao que você gosta. Tá? Tem gente que acha isso muito legal e está tudo bem. Eu, por exemplo, acho muito ruim. Quando aparece lá um serviço, um produto me oferecendo, eu falo, puta, caceta, o algoritmo pegou lá porque eu postei uma foto de gato, então ele agora fica me oferecendo um monte de produto para gato. Né? Eu acho muito ruim. Mas tem gente que acha bom. Então, assim, enfim, apesar da gente ter formas de se relacionar com o tema da privacidade diferentes e muito peculiares e personalíssimas, a gente tem
um trabalho de education muito bacana para que a pessoa ache legal, mas ela saiba o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acho legal fazer o meu avatar lá, mas eu sei que isso implica em o aplicativo ficar com N fotos minhas em várias posições, blá, 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 né? Então, esse que eu acho que é a beleza aqui de todo esse processo de aculturamento, que é, eu não preciso mudar completamente as preferências das pessoas, mas elas precisam entender qual é o custo que está envolvido ali, qual é o preço que elas vão pagar, seja na vida pessoal delas, seja, né, dentro das atividades corporativas, tá? E aí, uma das coisas que a gente precisa ter sempre em mente é que governança é um negócio que a gente precisa dar manutenção. Não adianta eu implementar lá uma estrutura e nunca mais olhar para ela. Por quê? Porque ela pode ficar obsoleta, ela pode ficar impraticável, ela pode não funcionar e ninguém sabe que ela não funciona porque ninguém testa. Tá? E ela pode estar causando mais efeitos negativos do que positivos. E ela tem um processo de continuidade, de otimização e de melhoria contínua, que normalmente começa, né, quando eu tenho práticas inexistentes ou incompletas, e aí eu vou implementando e melhorando meu nível de governança, e eu vou começando a ter práticas informais. Então, são algumas ações isoladas que visam trazer proteção ao tema. E aí eu evoluo mais um pouco e eu chego num nível em que eu tenho práticas repetíveis e seguidas, em que eu começo a ter ações replicáveis e que trazem já um maior nível de proteção e preocupação e sistematização do meu processo de privacidade. Aí eu chego num momento em que eu tenho um processo definido, em que eu normatizo as práticas, em que eu normalizo as práticas, então elas acontecem com frequências pré-estabelecidas, elas têm testes, elas têm processos, elas são revistas, até eu chegar num processo controlado, em que eu começo a ter medições quantitativas e correções de defeitos. Então, eu começo a ter lições aprendidas, eu começo a corrigir tudo isso, eu passo a ter a V1, a V2, a V3, a V5 de cada uma das coisas, eu mudo as práticas de acordo com as mudanças de contexto, as mudanças de fluxos, e até eu começo a ter essa capacidade de implementar uma governança corporativa, que é aquela governança adaptável a cada uma das situações e contextos que eu tenho dentro da empresa. Tá? Então, esse é um processo aqui que a gente vai sempre evoluindo. E é um ciclo, é um processo cíclico. Né? Então, eu defino e implemento procedimentos, eu preciso fazer a gestão disso, a manutenção disso, eu preciso manter a lista de tratamentos atualizada, eu preciso fazer treinamentos e conscientizações repetidamente, lidar com os pedidos dos titulares, gerenciar os riscos envolvidos nesse processo, gerenciar os incidentes e as violações dos dados. E aí tudo isso vai se retroalimentando. Então, cada vez que eu tenho novas questões relacionadas a pedidos dos titulares, eu tenho novas melhorias nesse processo, nesse fluxo, e muitas vezes em outros fluxos também, como, por exemplo, na política de privacidade, como, por exemplo, na forma como eu mantenho as listas de tratamentos e etc. Tá? E aí, eu sempre falo que tudo isso aqui é uma jornada. Tudo isso é um processo que vai sendo feito dia após dia, não tem fim, tem começo, mas não tem fim, e precisa ser cada vez mais atualizado, olhado, ampliado. Tá? Bom, a gente chegou onde eu queria, até o horário do intervalo. A gente vai fazer um intervalo. Eu só vou olhar se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Esse material vai ficar disponibilizado depois da última aula, tá? Eu vou consolidar ele todo e vou disponibilizar depois da última aula. A gente vai fazer uma pausa aqui, tá? De 10 minutinhos, e aí a gente volta para fazer a segunda parte aí da aula e continuar olhando nossos pilares de governança e privacidade. Tá bom? A gente volta, então, 20h20.
Beleza. Vamos voltar aqui para a gente também se liberar uns minutinhos antes aí, afinal de contas é sexta-feira à noite, né? Antes de eu começar aqui o novo tema, que é sobre estrutura agora de privacidade, eu queria ver com vocês se temos dúvidas, aflições, dor de barriga, dor de cabeça, além do que vocês colocaram aqui no chat, tá? A gente pode levantar a mão, gente, falar, interromper, tá? A ideia é que a gente faça uma troca aqui mesmo, e não que vocês fiquem aí me ouvindo falar insistentemente, tá? Então, dúvidas, aflições, medos, problemas a serem resolvidos, levanta a mão para a gente já aproveita e faz essa troca aqui, tá? Bom, vamos olhar um pouco como que a gente operacionaliza tudo isso, tá? Esta é uma parte que o professor Fernando vai poder dar mais detalhe para vocês, porque ele faz isso na prática, ele faz isso todo dia. Mas eu tive a oportunidade aqui de co-criar essas ideias todas lá dentro das empresas lá do grupo, tá? Então, acho que dá para a gente fazer uma dobradinha legal. Bom, não é novidade, né, que a gente precisa ter dentro das estruturas por conta da LGPD um encarregado de dados, a nossa legislação chamada encarregado de dados, na GDPR chamado de PO, que é o Data Protection Officer, tá? Esse cara tem uma função que a gente vai ver lá na frente, mas ele não é um super-herói, né? E ele não vai conseguir fazer tudo que precisa ser feito sozinho, tá? Então, como que a gente estruturou a nossa estrutura de privacidade e fazendo muito bem, te olhando para muita gente e tal, a gente achou que era algo que fazia muito sentido e realmente vem desde 2018 aí já no 5º ano dessa estrutura funcionando, vem funcionando muito bem, tá? A gente elegeu um DPO que tem sob a sua gestão uma área de proteção de dados, tá? Essa área de proteção de dados, ela é a área operacional do DPO. Então, todas as atividades que são relacionadas à operação de proteção de dados fica nesta área de proteção de dados. A gente organizou uma outra área que a gente chama de governança de dados, que é a área que vai olhar para os bancos de dados e que vai olhar para o que ela precisa trabalhar nos dados para entregar essas informações para quem precisa, do jeito que precisa, com segurança, etc. E tal. E a gente montou um grupo que a gente chama de Private Champions, que eu também vou detalhar para frente, tá? Todas as demais áreas institucionais, então, segurança da informação, compliance, jurídico, TI, elas continuam dentro das suas estruturas originais. E elas formam um time multidisciplinar de apoio e consultoria. Então, tudo que esse time, né, do encarregado, a área de proteção de dados, a área de governança, os private champions tem de questões jurídicas, elas batem lá na minha porta para a gente ajudar. Tudo que eles têm de questões envolvendo compliance, que, por exemplo, né, é o responsável pela edição das normas políticas e tal, elas batem lá na porta do pessoal de compliance. Tudo que eles precisam do apoio de segurança da informação, eles batem lá na porta do pessoal de segurança da informação. Então, tem um time muito grande, muito maior, que fica como apoio e consultoria para essas áreas. Mas quem faz o trenzinho andar são estas áreas, né? O encarregado, a área de proteção de dados, a área de governança e o time de private champions, tá? Essa slide a gente já passou. E aí, assim, qual é a função do encarregado de dados do DPO, tá? Ele é o cara que vai responder diretamente para o mais alto nível da organização da empresa. Tá? Então, ele vai ser a referência sobre o tema dentro da empresa.
E ele não deve instruir ou orientar o DPO em relação às suas tarefas ou ações. Então, o que a lei diz, né? A lei diz que o encarregado tem autonomia. Ele não precisa e não deve ser orientado em relação às suas tarefas e ações. A única orientação que ele tem que seguir são as instruções e orientações da NPD. Tá? Então, ele precisa ser um cara que tem autonomia e ele precisa ser alguém que também tem total independência. Tá? Tem que ser uma pessoa com facilidade de comunicação dentro das demais áreas da empresa e fazer esta ponte com a NPD e também com os titulares. Então, o DPO, o encarregado, é aquele cara que vai ser o nome do tema dentro da empresa e que vai falar com os titulares, vai falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai falar com a alta administração, vai falar com as áreas e vai orquestrar todas essas atividades relacionadas ao tema. Tá? Ele, obviamente, né, precisa ter recursos, orçamento pessoal, instalações, tempo, etc. Ele precisa também ter ajuda para se manter expert no tema, então atualizado, fazendo muito curso, sempre tendo experiência no tema, né? E ele não pode ser demitido ou penalizado por performar suas atividades. Então, não é porque ele vai, por exemplo, impedir algum tratamento de dados que ele pode ser desligado e demitido. Esta é a função dele, a atividade dele, e ele não deve estar submetido a situações de conflito. Aí tem muita gente que fala, mas tem que ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, tem que ser um cara do direito, tem que ser... A lei não diz nada disso. O que ela vai falar? Ela vai falar que pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica, tá? Então, isso é uma análise que cada empresa vai fazer. Tem momentos, às vezes, de maturidade da empresa que vão determinar esse caminho. Por quê? Porque, às vezes, eu preciso ter um CPF, eu preciso de uma pessoa que seja referência naquele tema e que todo mundo saiba quem procurar quando tiver qualquer ponto relativo àquele tema. E aí, normalmente, nesses casos, a gente tem um DPO pessoa física, a gente tem um nome e um CPF para isso. Em outros modelos, a gente precisa de uma estrutura multidisciplinar. Então, eu vou precisar de muitas expertises para colocar em um CPF só. E aí eu tenho, em geral, um comitê ou um escritório de dados, um escritório de privacidade, um comitê de privacidade, composto por mais de uma pessoa, ou seja, ele é um órgão dentro da organização e ele tem ali um regulamento, ele tem ali um modelo de funcionamento para como será, né, decidido, quem tomará a decisão, se é um colegiado, se pode ser N-1, se pode ser a maioria, como que é a governança desse comitê de privacidade, tá? E, às vezes, eu preciso terceirizar mesmo essa atividade. E aí colocar numa empresa de consultoria, num DPO as a Service, num modelo fora da organização, tá? Todos esses modelos têm prós e contras, tá? Então, assim, você precisa pesar um pouco qual é o modelo ideal ou mais favorável para aquele seu momento dentro daquela organização. Por quê? Né? Porque o DPO pessoa física, ele tem uma liberdade de atuação maior, ele decide sozinho, ele pode ser mais rápido nas decisões, mas ele tem menos expertise, porque ele é uma única pessoa. O comitê é mais multidisciplinar, mas dependendo da governança que você coloca no comitê, você ingessa tanto o comitê que ele se torna inviável. E o terceiro, em geral, ele consegue fazer as atividades, mas ele tem um nível de profundidade muito menor, porque ele não está dentro da empresa. Então, empresas que têm processos de fluxo de dados muito complexos, muito específicos, tendem a não terceirizar esta função, tendem a manter dentro de casa. Empresas menores, com fluxos mais simplificados, tendem a terceirizar. Tá? Então, é um pouco essa avaliação que a gente faz aí em cada um desses três
opções e modelos de DPO de encarregado, tá? Como eu disse para vocês, ele pode... Ele deve ser o canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a NPD, e ele pode ter outras atribuições, tá? Então, eu não preciso que, se ele for uma pessoa física, seja alguém que só é DPO e não tem nenhuma outra atividade. Ele pode acumular atividades. No nosso caso, por exemplo, em algumas das nossas empresas, é o próprio CEO, que é o DPO. Em outras empresas, a gente tem um escritório de dados, então um comitê. Em outras empresas, é a pessoa de segurança da informação. Em outras empresas, é uma pessoa do jurídico. Tá? Então, a gente tem alguns modelos de encarregado dentro das nossas estruturas. O que a gente precisa observar é se essa figura e esse cúmulo de atividades não vai gerar algum conflito de interesses. Então, assim, normalmente, com o time do jurídico, o time de compliance, o time de segurança da informação, não tem grandes conflitos, porque são áreas de apoio, áreas de controle, áreas de linha de defesa, então, normalmente não tem muito conflito. Mas, às vezes, se você colocar alguém que é responsável pela operação, não só de dados, mas por outras operações, se você coloca o próprio CEO, se você coloca alguém da própria tecnologia, pode ter conflito de interesses. Por quê? Porque, às vezes, eu posso estar como DPO, tendo que reter, tendo que frear, algo que vai fazer muito sentido para mim na minha outra cadeira, como tecnologia, como CEO, como operador, diretor de operações, etc. Tá? Então, essa é uma das análises que precisam ser feitas no caso do DPO acumular atividades, acumular funções. Tá? As responsabilidades do DPO estão previstas diferentemente em diversas legislações. É uma pergunta que todo mundo faz, mas eu de DPO eu respondo como, eu posso ser preso, etc e tal. Depende um pouco das legislações, tá? Mas a gente tem visto um movimento, especialmente nos Estados Unidos, eu não sei se vocês viram o caso da Uber lá, que tem se buscado uma responsabilização na pessoa física. Tá? Não só do DPO, mas do chefe de segurança da informação também. Tá? No artigo 29, que é o guidance da Europa relativo à GDPR, eles esclarecem que os DPOs não são pessoalmente responsáveis pelo não cumprimento de obrigações relacionadas à proteção de dados. O cumprimento das obrigações e responsabilidade do controlador e do operador, ou seja, da pessoa jurídica. Alguns países, como UK, Filipinas, Irlanda e Singapura, responsabilizam a pessoa física do DPO, inclusive criminalmente. Tá? A Irlanda e UK têm uma responsabilidade criminal no caso de violação que tenha ocorrido com a conivência ou com o consentimento do DPO ou que possa ser atribuída a ele algum tipo de negligência. Tá? No caso de Filipinas, por exemplo, a gente tem uma pena de prisão de 6 meses a 7 anos se a violação ocorrer por grave negligência. Então, a gente tem, sim, algumas legislações ao redor do mundo que tem uma responsabilização muito pesada. A LGPD não tem uma responsabilização devidamente determinada na lei, tá? Mas a gente entende que existem uma série de possibilidades de responsabilização, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, seja no âmbito regulatório, a depender do caso e da situação. E algo que é muito recorrente, que tem aparecido muito nos casos de incidentes, são aquelas situações em que os envolvidos, então o encarregado, o chefe de segurança da informação, o CEO, tinha a informação de que aquilo estava acontecendo, daquela vulnerabilidade, né, daquele tratamento que não estava adequado à legislação, e aí aquela famosa, né, tomou o risco. Então, aceitou aquela situação.
tá? E aí isso tem caracterizado um tipo de responsabilização adicional. Não os casos em que foi feito tudo que podia ser feito com a melhor das diligências e tal, e acabou acontecendo um incidente, né? Mas sim nos casos em que tem ali alguns registros de conivência, tá? Da alta liderança e do encarregado de dados, tá? O que normalmente, né, os encarregados reportam para a liderança desde ali de 2016 e até hoje, tá? O status em compliance, né, com a GDPR, com a LGPD, então, assim, o quanto que a empresa está aderente, está em compliance com a legislação, os incidentes, o progresso das iniciativas de privacidade, os KPIs dos programas de privacidade, os casos de litigation, né, de privacidade, então, o contencioso que isso gera, né, e as ações, os desenvolvimentos, os procedimentos todos de compliance relativos à privacidade, tá? Então, esses são os principais temas que os encarregados olham e reportam para a alta liderança da empresa, tá? E o encarregado, ele vai ter a função de montar todo esse quebra-cabeça aí, né? Então, ele precisa garantir o compliance, aplicar as boas práticas, monitorar os processos, agir como ponto de contato da companhia, cumprir as suas obrigações no tocante à proteção de dados, e aí ele vai ter que conectar áreas institucionais, áreas de operações, vai ter que conectar o legal. Por quê? Porque ele vai ter que olhar para a comunicação, ele vai ter que olhar para o acompanhamento de processos e procedimentos, para os testes de proporcionalidade. Então, para quem não sabe, né, a gente chama de testes de proporcionalidade ou testes de impacto. São aqueles relatórios em que a gente avalia o impacto para a privacidade do titular para determinados tratamentos que, a princípio, podem gerar algum tipo de risco. Ele vai conectar as tecnologias de apoio, os direitos dos titulares, os incidentes de segurança da informação, os procedimentos que a gente viu de Privacy by Design, Privacy by Default, os DPIAs os DPAs, tá? Então, tudo isso são artefatos que vão estar na mão do encarregado e que ele vai precisar manejar aí para, de alguma forma, organizar, tá? E aí, ele não vai fazer isso sozinho. Então, ele vai contar aqui com a área de proteção de dados para fazer isso junto com ele, tá? E a área de proteção de dados, o que ela vai fazer, né? Ela vai conduzir e acompanhar as avaliações de privacidade em terceiros, então ela tem uma função muito importante com parceiros, com fornecedores, ela faz os assessments de privacidade e proteção de dados dos fornecedores, ela realiza as conscientizações de privacidade, os workshops, os programas de treinamento, auxilia nas respostas de direitos dos titulares e de incidentes, interage com o jurídico, com o compliance, para apoio nos contratos, nos pareceres, nos artefatos de privacidade, apoia o encarregado, analisa a salvaguarda de segurança para a proteção de dados pessoais, faz o mapeamento. Então, este daqui é a principal, vamos dizer assim, atividade e a que demanda mais recurso e mais tempo dessa área, que é mapear todos os fluxos de tratamento de dados dentro da empresa. E aí esse fluxo, ele começa lá com a área de proteção de dados, ele passa por todo um processo de entrevistas, de conversas, de entendimentos, de subida de questões dentro dos sistemas, de aplicação dos sistemas de controles, e ele acaba com o envio para o jurídico desse mapeamento todo, para o jurídico fazer um enquadramento na devida base legal. Então, todo esse trabalho, ele finaliza com o jurídico dizendo, ok, temos aqui um fluxo de tratamento de dados adequado, porque ele está baseado no legítimo interesse, ele está baseado na proteção ao crédito, ele está baseado no consentimento, né? E aí, de alguma forma, isso vai lá arquivadinho para dizer que está tudo dentro dos processos, dos ritos ali, tá?
uma das atribuições também muito relevantes é esse relatório de impacto, que é realizado em conjunto com o jurídico. Toda vez que a gente tem a base legal do legítimo interesse, a gente faz relatório de impacto. Em algumas outras situações em que pese a legislação não exigir, a gente também faz relatório de impacto, tá? Quando a gente entende que pode ter algum tipo de risco adicional para o titular dos dados, a gente também faz o relatório de impacto, tá? E aí tem a área de governança de dados, que é aquela área que vai olhar para o dado. Então, vocês viram que a área de proteção de dados está olhando para o titular, está olhando para as outras áreas, está olhando para o DPO, está olhando para os mapeamentos, para os fluxos. A área de governança de dados vai olhar para o dado, para a plataforma. Então, o que ela vai fazer? Né? Ela vai governar e administrar os dados, ela vai gerir a plataforma analítica, administrar o inventário e a linhagem dos dados, controlar e gerir os acessos por contexto, então quem vai acessar, o que vai acessar, como que eu vou entregar essa base para quê, se ela é mascarada, se ela não é mascarada, se ela é anonimizada, se ela é criptografada, vai racionalizar e compartilhar as plataformas, operacionalizar as iniciativas de dados, gerir as estruturas de armazenamento dos dados, catalisar a produção analítica descentralizada e adequar os usos de dados à LGPD no Privacy by Design. Tá? Então, a área de governança de dados ela é uma grande parceira da área de proteção de dados, porque ela olha o que está acontecendo com o dado, né? E ela acompanha isso. Então, ela que entrega o dado onde tem que entregar, ela que trabalha essa base, ela que verifica se tem que colocar algum tipo de controle, se não tem, se tem que colocar algum tipo de ruído, ela que mapeia o dado, que coloca uma linhagem do dado. Então, assim, aqui é uma visão para o dado, lá é uma visão para o fluxo, para o titular, tá? E, de novo, tá? Não sei se eu falei isso, que acabo dando várias aulas e acabo me confundindo o que eu falei em cada aula. Não sei se eu falei isso na aula passada aqui para vocês, mas o risco, o perigo, ele nunca está no dado em si, tá? Ele, normalmente, ele está ou no fluxo ou no uso, tá? Então, ou na finalidade para que eu vou usar, ou no fluxo que ele está incluído, tá? Então, a área de governança, ela está olhando para aquilo como algo, como um ativo, tá? Então, ela não vai barrar grandes coisas, ela vai, de alguma forma, proteger. Quem é que vai falar se está tudo bem, se não está, qual é o risco envolvido ou não, é a área de proteção de dados, junto com o jurídico, compliance, segurança da informação, tá? Ela está, assim, dourando a pílula aqui, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar do Private Champion. Quem é o Private Champion? A gente percebeu, ao longo desses anos todos, que por mais que a gente tivesse um jurídico especializado em proteção de dados, que a gente tem, uma área de compliance muito ativa, com muitas normas, com muitos procedimentos, uma área de segurança da informação muito robusta, com muito processo, com muito sistema, uma área de governança de dados e uma área de proteção de dados, a gente não conseguia dar conta da empresa inteira. E a gente precisava espalhar um pouco mais este olhar para a empresa como um todo. Tá? E aí, uma das formas que a gente achou de fazer isso foi fazer o seguinte: olha, eu vou pegar cada área dentro da empresa, e aí eu posso chamar de área desde uma coordenação, uma gerência, uma superintendência, uma diretoria, uma vice-presidência, no nível de agregação que fizer sentido para a empresa, tá? E vou colocar um ponto focal dessa equipe relacionada a esses temas. Essa pessoa é o Private Champion. É uma pessoa por equipe, por área, que é o responsável, o guardião dos temas de privacidade e proteção de dados dentro daquela área, dentro daquela equipe. Tá? E essa pessoa, ela não é... Deixa eu voltar aqui. Uma expert em privacidade e proteção de dados. Mas ela, sem dúvida, é uma expert nos fluxos
nos tratamentos e nos dados que aquela área utiliza. Então, o que a gente pediu para cada diretor, superintendente indicar para a gente, tá? Quem era a pessoa que mais entendia dos processos e dos fluxos da área? Quem era que sabia tudo que acontecia, que podia dizer para a gente quem eram os fornecedores daquela área, como que se dava isso, que planilhas que rodavam ali, quais eram os sistemas que eram utilizados, tá? E essa pessoa foi nomeada o Private Champion. Aí a gente pegou essas pessoas, tá? E começamos a treiná-las em privacidade e proteção de dados. E aí foi desde cursos, workshops, participando das entrevistas de mapeamento junto com as consultorias, ensinando sistemas todos que são utilizados na empresa, olhando para a lei, cafés com o DPO, cafés com o jurídico. Então, uma série de iniciativas para que aquelas pessoas fossem bons conhecedores de privacidade e proteção de dados. A nossa ideia nunca foi que essas pessoas fossem as pessoas que mais entendem do tema dentro da empresa, mas elas precisavam ter um nível de conhecimento maior do que os demais funcionários destas outras áreas, tá? E isso foi muito bacana, por quê? Porque as pessoas compraram a ideia, as pessoas começaram a entender que era um tema legal, era um tema importante, era algo que fazia muito sentido para a empresa e para elas como pessoa física. E aí, depois, o professor Fernando pode dar mais detalhes para vocês, mas a gente começou a fazer algumas coisas que realmente atraíam as pessoas, né? Tal como dar brindes, colocar no currículo delas, pagar certificações, enfim, a gente começou a fazer algumas coisas que realmente traziam as pessoas junto, para o tema, e elas começavam a executar essas atividades. E aí, o que elas ajudam? Elas ajudam muito, por quê? Porque elas levantam a mão, normalmente, quando qualquer coisa parece ter um problema na área. Elas perguntam sobre qualquer dúvida que tenha relativa ao tema ali nas atividades que estão sendo feitas. Elas ajudam as demais pessoas da área a entender o tema e a olhar com um olhar de cuidado de proteção de dados. Elas são responsáveis por dizer para a área de proteção de dados se naquele contrato eu sou controlador, eu sou operador, qual é os dados que são tratados, qual o nível de criticidade. Elas ajudam nesse mapeamento, nas entrevistas. Então, tem uma série de atividades que a área de proteção de dados faz que precisa e é muito bem apoiada pelos Private Champions. Tá? Então, essa estrutura de ter estas áreas bem específicas, mais as áreas, né, institucionais apoiando, e mais essas figuras do Private Champion, nos deram um arcabouço de governança muito bacana, que foi, assim, muito viável para executar qualquer uma dessas outras coisas que a gente já falou aqui e que vai continuar falando na próxima aula. Então, para executar direitos titulares, para executar adequação de contrato, para executar as políticas e normas, para executar o Private by Design e Private by Default, para executar o atendimento aí das normas e das regulações, para identificar os potenciais riscos. Então, isso tudo nos trouxe toda essa possibilidade de atuação, tá? Então, é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Eu vou abrir um tempinho aqui para perguntas. Eu já vi que o Marcos colocou aqui no chat uma. Como agir quando o DPO recomenda as medidas de aderência à LGPD e o dono da empresa não segue a recomendação? Quase não acontece, né, Marcos? Assim, uma das coisas que eu falei na aula passada a gente só consegue ter um nível de maturidade bacana nesse tema quando a gente tem o engajamento da alta administração.
E numa empresa de dono, mais ainda, né? Dedicada ao dono, à participação do dono, tá? Mas, acho que assim, qual que é o caminho aqui, tá? O caminho é a gente sensibilizar do problema, tá? Qual é o tamanho do risco, qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho da bucha, qual é a probabilidade. Então, a gente sempre tem aquela matriz de risco, né? Probabilidade versus impacto. Então, a probabilidade de acontecer versus o impacto. A gente está numa época que tem um monte de incidentes de segurança com vazamento de dados, né? Então, acho que dá para a gente sensibilizar de um jeito bacana, né? E acho que assim, tem um trabalho do ODPO aqui de também tentar impulsionar e registrar essas recomendações. Tá? Se por um lado, né, eventualmente a gente pode ter um problema de conivência aqui do dono da empresa, por outro, a gente não teria uma conivência do DPO. Tá? Então, obviamente, tudo tem limite, né? E a gente não consegue fazer, né, o que o dono da empresa não dá recurso para fazer. Mas eu tentaria seguir aqui por esses dois caminhos, tá, Marcos? Eu tentaria seguir por um caminho do education, da sensibilização e tal, e um caminho pelos registros. Né? E aí, dentro de um processo de governança, no final do dia, de quem é a tomada de decisão? É do dono da empresa? Então, está aqui, né, tudo apresentado, mapeado e tal, para essa tomada de decisão, e aí temos uma tomada de decisão que pode não ser tão acertada, né, vamos dizer assim, acertada, mas é o que temos, tá? Então, é um pouco disso que a gente tenta fazer, tá? Mais alguém, gente? Muito bom. Bom, obrigada pela companhia de vocês, ainda mais numa aula sobre governança de privacidade numa sexta-feira à noite, né? Sempre desafiador a gente dar aula na sexta-feira, né? E aí eu fico à disposição. Eu não sei se eu falei isso na aula passada também, mas eu gosto muito que, né, os alunos me adicionem no LinkedIn. Então, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, tá? Milena Fório no LinkedIn. E aí eu posto bastante coisa lá sobre esse tema, sobre outros temas que eu trato também relacionados e tal. Então, é bem legal, tá? Fiquem à vontade lá para me adicionar. De qualquer jeito, a gente vai se encontrar na segunda-feira, que é nosso último encontro, e aí na quarta-feira o professor Fernando Bruno fecha aqui o nosso tema. Tem alguém com mão levantada, gente? Pode, assim, a plataforma aqui é bem difícil para mim, tá? Porque quando eu estou projetando eu não consigo ver vocês e tal. Então, podem abrir o microfone e falar, tá? Doutora Milena. Oi, Eduardo. Agradecer por essa sexta-feira maravilhosa com seus ensinamentos, nos ajudou e muito. Tenho certeza que os colegas também têm a mesma percepção. Riquíssimo conteúdo, parabéns aí à nossa presidente por trazer pessoas como você, com conhecimento e nos desenvolvendo para o dia a dia. Muito obrigado, excelente final de semana, viu? Parabéns. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada a vocês também por toda essa atenção aí. Muito bom. Tem mais alguém com a mão levantada? Aí tem, acho que o Maurício. Existe alguma relação entre o Process Owner e o Private Champion? Mais ou menos, Maurício. Não que exista uma proibição do Private Owner ser o Private Champion, tá? O Process Owner normalmente é o dono do processo, né? É o dono daquele fluxo e tal. Não que exista alguma limitação, mas não necessariamente tenha que ser ele. Normalmente, o Private Champion é aquele cara que tem mais visão de todos os processos daquela área,
tá? E aí, às vezes, tem um monte de gente como Privacy Process Owner naquela área, e a gente pega o cara que tem uma visão um pouco mais macro para ser o Private Champion, tá? Mas é claro que o cara que é o dono do processo tem uma visão muito boa do processo e ele pode também ser o Private Champion. Mas a gente vai um pouco além, a gente quer um cara que tem uma visão maior ainda, um negócio mais holístico, assim, né? O cara que sabe tudo que acontece ali, que tem um bom trânsito com todo mundo, que sabe aquela planilha que só, sei lá, o Eduardo usa, sabe? A gente quer um cara que manje muito mesmo daquela área, tá? É isso, gente. Super obrigada, ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima segunda. Até mais, até lá. Doutora, só insira, por favor, o seu Insta no nosso chat, para ficar mais fácil. Ixi, eu vou pegar o meu Insta, porque eu uso pouquíssimo, tá? Meu conselho é que vocês me adicionem no LinkedIn, porque lá sim eu sou mais ativa, tá? Meu Insta, praticamente nada. Mas depois eu disponibilizo, não tem problema. Obrigada, gente. Até mais.